Olá, gente, tudo bom com vocês? Esse é o nosso primeiro vídeo aqui do canal e vai ser cada vez mais comum vocês verem aí as notificações chegando no celular de vocês de vídeos que eu vou estar compartilhando tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Esses vídeos serão vídeos para a gente se desenvolver mais emocionalmente, espiritualmente e através desse desenvolvimento nós alcançarmos uma vida plena e abundante que Deus projetou para nós. Esses vídeos, o objetivo deles é realmente te trazer essa clareza, uma clareza e um conhecimento que talvez você não tenha alcançado ainda, ou se alcançou ainda não se aprofundou tanto nesses temas. Então, estou aqui para te apresentar esse mundo novo de uma espiritualidade emocionalmente saudável, onde a gestão das tuas emoções aliada à tua fé pode te fazer alcançar o extraordinário e viver tudo aquilo que Deus projetou para você. Eu sou Neilívia Case e eu te ajudo a alcançar o controle e o comando da sua vida em até 8 semanas. Isso mesmo, aliando gestão emocional à sua fé, você consegue ser a protagonista da sua própria vida. E o tema de hoje, gente, nós vamos falar sobre algo muito importante, que todo cristão ele precisa ter esse conhecimento. O tema de hoje é as 3 bases do ser humano. Sim, nós temos 3 bases. Nós somos seres tripartidos e é sobre isso que nós iremos falar hoje. Então, pega o papel, caneta, pega a tua Bíblia também e a gente vai se aprofundar mais nesse assunto. Vamos lá? Então, gente, o que eu posso começar a falar sobre as 3 bases do ser humano? A gente precisa entender o que é isso, né? Como assim, Neilívia, eu tenho 3 bases? Nós, como imagem e semelhança do nosso Criador, nós fomos criados como Ele. Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo, né? Ele é a Trindade. E assim como Ele é 3 em 1, Ele também nos fez 3 em 1. Nós somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. Então, nós somos um ser tripartido, um ser com 3 partes. E por que é tão importante a gente entender isso? Porque a gente vai precisar desenvolver para nós sermos tudo que Deus quer que a gente seja, tudo aquilo que Deus projetou que a gente seja, a gente precisa entender as partes que nos compõem e trabalhar cada uma dessas partes, certo? Por que é importante nós entendermos esse assunto? Porque como nós somos seres divididos em 3 partes, para a gente se desenvolver, para a gente ser a pessoa que Deus projetou que nós sejamos, nós precisamos trabalhar cada uma dessas partes do nosso ser, né? E é tão importante isso porque muitas vezes o que nos impede de sermos a nossa melhor versão, o seu perfeito você, não é falta de espiritualidade, mas aliar a gestão emocional à nossa espiritualidade. Então, vamos lá, gente, de onde surgiu essa ideia de que o ser humano é composto por 3 partes? Lá em Gênesis 2:7, fala o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha só esse versículo, ele tem 3 partes, e nessas 3 partes a gente vai começar a entender aí a nossa composição, as bases do nosso ser. A primeira parte do versículo fala o seguinte: formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Então, o Senhor Deus pegou ali o barro, a terra, o pó e formou ali um bonequinho, como se fosse uma massa de modelar. E ali ele criou o nosso corpo, a parte física, essa parte material e corpórea que se conecta com o mundo ao nosso redor, que se conecta com o mundo exterior. Em seguida, a Bíblia fala que Deus lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E aqui, quando Deus sopra o fôlego de vida, porque é Ele que nos dá vida, Ele está soprando dele mesmo. Então, Ele está soprando, e Deus é Espírito, então Ele está soprando o Espírito dentro de nós. Ah, é o Espírito Santo? Não, é o Espírito do homem, é o Espírito de vida.
né? O Espírito Santo, a gente só vai alcançar o Espírito Santo quando nós aceitarmos a Jesus e formos selados pelo Espírito Santo. Então, eu estou falando aqui da criação. Então, o sopro de Deus, ele sopra, ele tira aquele ar de dentro dele e joga ali dentro daquele boneco, aquela massinha de modelar, que é só algo material até então. E ele sopra o espírito de vida. A parte espiritual, a nossa parte espiritual, aquilo que se conecta com Deus. Quando eu estou em conexão com Deus, com o Espírito Santo, essa conexão não é física, não é mental, é uma conexão espiritual. Né? João 4 fala que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, aonde eu me conecto com Deus é nessa parte espiritual. No meu espírito, é o meu espírito que se conecta com o mundo espiritual. E a parte 3 do versículo fala assim: quando Deus soprou nas narinas o fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente. Então, aquela massinha de modelar recebe o sopro do espírito. Quando esse espírito se conecta com aquela matéria, surge a alma vivente. E aqui, gente, a alma não é o espírito que assombra as pessoas, não, tá? Essa alma, quando a Bíblia fala de alma, ela está falando das nossas vontades, da nossa mente, da nossa personalidade. Quem você é, quem eu sou, está alojado na nossa alma, nas nossas emoções, na nossa capacidade de raciocínio, na nossa personalidade, seja tímida, seja extrovertida. É na nossa alma que está alojado tudo isso. Então, o pó da terra simboliza o corpo, a nossa conexão terrena. O fôlego de vida, que no original, quando a gente vai ver ali na tradução da Bíblia, procurando os escritos originais, o significado é espírito, vida, eternidade. Então, é a conexão com o divino. E a alma, do original, o próprio homem, sua personalidade, lugar dos seus apetites, desejos e vontades, lugar das emoções e das paixões, atividade da mente, atividade no caráter. É onde está a nossa razão e a nossa emoção, onde está a nossa mente, a nossa capacidade de sentir, de raciocinar, de tomar decisões, é onde está a nossa vontade, né? Quem não tem esse conhecimento, gente, normalmente acredita que nós só somos corpo e alma. E aí confunde a alma com espírito, acaba confundindo a alma com espírito. É muito comum, assim, não sei se na família de vocês, na bolha de vocês conhecem pessoas que ainda não conhecem a Jesus, né? E quando pessoas morrem, né, elas vamos orar pela alma de fulano, né? Uma alma me assombrou, apareceu no meu quarto, a alma de não sei quem, do pai, do avô. Gente, quando a alma, ela não é esse espírito. A alma e espírito são coisas diferentes. E a Bíblia vai falar sobre isso. Lá em Hebreus, acho que é Hebreus 4:12, que fala que a palavra ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Eu tô aqui na minha colinha. Do que uma espada de 2 gumes, a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Então, alma e espírito não são a mesma coisa. Alma é uma coisa, espírito é outra, certo? Então, a gente precisa entender isso, porque muitas vezes a gente trata a nossa espiritualidade sem essa sabedoria, né? Muitas vezes nós queremos tratar questões emocionais de forma espiritual, só que o que é da alma não se trata espiritualmente, sabe? E aqui eu não quero entrar em polêmicas, gente, e dizer assim, mas a oração não funciona. Funciona sim. Mas cada partezinha do seu ser, ela precisa de um cuidado, né? O corpo, que é a parte material, você precisa cuidar desse corpo, né? Se você não tem ali uma boa alimentação, se você nasce com alguma doença, enfim, algo físico,
você pode orar, gente. Se não existir um milagre realmente extraordinário, você vai orar, 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 orar e nada vai acontecer. O que você vai precisar tratar? Você vai precisar tratar o corpo como matéria, como ele realmente é. Indo num médico, fazendo tratamentos, tomando medicações, fazendo exercício, fazendo, enfim, atividades que vão cuidar do teu corpo. Aí, quando nós temos problemas de alma, às vezes a gente quer tratar como? De forma espiritual. Eu vou orar, eu vou jejuar. E aí, quando a gente tem problema de alma, a gente quer tratar ela de forma espiritual, né? Às vezes a gente tem questões no nosso emocional, na nossa saúde mental e a gente quer tratar como, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou mais à igreja, eu vou fazer uma campanha. Gente, e assim, soma, mas não é com coisas espirituais que a gente vai tratar a nossa alma. A gente vai precisar trabalhar, se desenvolver emocionalmente, estudar e entender neurociência, estudar como que funciona o comportamento humano. Para quê? Para que eu possa tratar a minha alma. Assim como o corpo, eu não posso simplesmente, vou aqui esperar um milagre cair do céu, né? Por exemplo, eu sou míope, eu uso óculos. Então, assim, eu preciso a todo ano ir num oftalmologista, trocar o meu óculos, ver como é que tá os meus olhos. Por quê? Porque é algo carnal, material. Na minha alma, eu vou procurar me desenvolver emocionalmente, vou entender como é que funciona a mentalidade humana, como é que funciona o comportamento humano, eu vou fazer terapia quando necessário, eu vou investir em desenvolvimento emocional, eu vou investir em inteligência emocional, eu vou ler livros, eu vou em congressos, eu vou em imersões. Por quê? Porque eu preciso tratar aquilo que é emocional de forma emocional. Né? E quando eu tenho um problema espiritual, né, Lívia? Como que eu vou tratar? Eu vou tratar de forma espiritual, gente. Aí eu vou ler a Bíblia, eu vou orar, eu vou fazer o meu jejum, eu vou fazer as minhas campanhas. Então, por que é tão importante? Por que é tão importante nós entendermos isso? Para a gente não se confundir mais, sabe? Tentar tratar coisas que não são responsabilidade de Deus. Aliás, tentar não jogar nas costas de Deus responsabilidades que, às vezes, muitas vezes, não são deles. Não é dele, é nossa, né? Então, assim, o Senhor, Ele nos deu um corpo, uma alma e um espírito para nós habitarmos aqui na Terra. E a gente precisa administrar bem tudo aquilo que Deus nos dá. Olha só o que 1 Tessalonicenses 5:23 fala. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, olha só, o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Senhor, Ele espera que essas 3 áreas do nosso ser, as 3 bases do nosso ser, as 3 partes que nos compõem como seres humanos, sejam cuidadas e tratadas, sejam cuidadosamente tratadas por nós, né? A gente precisa administrar bem cada uma dessas áreas, tá? E assim, a gente precisa entender que Deus faz o papel de Deus, gente, e gente faz o papel de gente. Então, muitas vezes, nós não alcançamos, né, aquilo que a gente almeja, ou a gente, às vezes, não vive aquilo que Deus prometeu, porque a gente está tratando coisas emocionais, coisas materiais, carnais, né, físicas, eu quero dizer, como coisas espirituais, sabe? E a gente precisa ter essa consciência, ter essa distinção. Por quê? Porque se a gente não separar cada uma dessas esferas, a gente vai negligenciar. Muitos de nós já conhecemos a Jesus, então o nosso espírito está sendo tratado, está sendo trabalhado, né? Está sendo cuidado, está sendo alimentado. Mas, apesar disso, muitos de nós temos negligenciado as nossas emoções e a nossa alma. E o nosso corpo também. Vamos aqui entrar nesse detalhe, né? Porque a gente, não sei vocês aí, mas pra cá a gente fala assim que crente não bebe, não fuma, mas crente come, que é uma beleza. E às vezes a gente também está negligenciando o cuidado com o nosso corpo. E é tão interessante, gente, como muitas coisas realmente são resultado de uma má gestão das nossas emoções e do nosso corpo, né? E aqui
Um grande exemplo, né, que eu posso dar para vocês sou eu mesma. Durante muitos anos eu vivi com lutas internas, assim, de começar e não terminar, de não ter a motivação suficiente para concluir as coisas, de ser realmente muito abalada emocionalmente, viver em ansiedade. Vivi durante muitos anos assim e tratando, sabe como? Só orando. Só orando, só dizendo, eu tô jejuando pouco, eu vou jejuar mais, eu vou orar mais, eu vou fazer uma próxima campanha. É claro, gente, que, repetindo mais uma vez, é claro que investir no nosso relacionamento com Deus sempre vai ser positivo, né? É claro que quando no momento de angústia, que a gente está ansioso, que a gente ora, é claro que a gente vai sentir esse alívio do Espírito Santo. Mas existem questões da nossa alma que elas não basta apenas orar. Então é importante nós nos desenvolvermos em cada uma dessas áreas para a gente poder ser a nossa melhor versão, poder viver tudo aquilo que Deus projetou para nós, porque gente, pensa que Deus ele tem inúmeros projetos para nossa vida. Ele te fez com um propósito, com um objetivo. Ele tem promessas, você tem promessas de Deus, mas talvez essas promessas você ainda não está vivendo, não por falta de espiritualidade, mas por falta de uma melhor gestão do teu emocional, uma melhor gestão da tua saúde física. Então, imagina assim, né, que você ou eu ou inúmeras pessoas que conhecem a Deus, conhecem os planos de Deus ao seu respeito, sabem que o Senhor tem planos de paz e não de mal, para lhe dar uma esperança e um futuro, mas ainda assim não estamos vivendo tudo isso. A gente fala sobre João 10:10, que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, mas você não vê essa abundância chegar na sua casa, ou você não vê essa plenitude toda. Tá, Jesus veio para me dar vida em abundância, em vida plena, mas eu não me sinto plena, eu não me sinto abundante. Por quê? Porque Jesus mentiu? Porque a Bíblia mentiu? Porque Deus não cumpre com a sua palavra? De forma alguma. Se alguém está errando nessa equação, certamente somos nós e não o Senhor. Então a gente precisa ter essa compreensão, gente, que Deus, ele nos fez inteiros, completos, como Ele. E a gente precisa aprender a gerir cada parte do nosso ser. Eu costumo dizer que a Bíblia, ela não é um livro só de espiritualidade. A Bíblia é um manual de vida. E em muitas passagens a Bíblia fala sobre alma, né? Textos falando sobre alma. E esses textos que falam sobre alma, quando a gente vai pesquisar ali a origem, o significado original daquela palavra, naquela tradução, ele vai falar sobre a personalidade do homem, sobre as emoções do homem, sobre a capacidade de pensar do homem, os padrões mentais de pensamento. Então, a Bíblia é um manual de vida. Quando Romanos 12:2 diz assim, não vos amudeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Às vezes a gente pensa, renovação da mente, metanoia. Quem peca não peca mais, quem mente não mente mais, quem rouba não rouba mais. A gente meio que seculariza e deixa tudo muito na esfera do espiritual, sabe? Mas quando a Bíblia fala que a transformação vem através da renovação da mente, através da metanoia, é na mudança de um padrão de mentalidade que eu sou transformado espiritualmente, eu sou transformado materialmente, eu sou transformado emocionalmente. Então a Bíblia ela não é um livro apenas de orientação religiosa, é um livro, é um manual de vida. A palavra de Deus é um manual de vida para nós. Lá em Provérbios 23:7 fala que assim como o homem se imagina em sua alma, assim ele é. Né? Então, qual o objetivo de toda essa aula, gente? Por que eu tô falando? Ela tá falando sobre as 3 bases do ser, eu sou corpo, eu sou alma, eu sou espírito. Qual o objetivo disso? Nós nos atentarmos, eu e você, nos atentarmos cada vez mais ao cuidado da nossa alma, ao cuidado do nosso emocional. Porque muito provavelmente, como uma cristã piedosa, um cristão piedoso como você é, como alguém que já conhece a Jesus há tanto tempo, uma pessoa que se dedica em leitura da palavra, em oração, e ainda não vê
ainda não está vivendo o extraordinário de Deus, muito provavelmente, talvez você esteja negligenciando as suas emoções, esteja negligenciando o cuidado da sua alma, né? E como eu falei, eu sou um exemplo disso, de uma pessoa que viveu muito tempo, desde a adolescência, numa vida muito dedicada, muito piedosa, né? Dedicada ao Senhor, à obra de Deus, ao trabalho ali com jovens, né? Com adolescentes, depois com moças, e agora com casais, mas que durante anos da minha vida eu deixei de ter resultados, e eu digo resultados expressivos assim, fora a vida espiritual, tá, gente? Na vida espiritual, uau, mulher de Deus, pastora Neilívia, tananã, o auge. Mas em outras áreas da vida era derrota, era tristeza, era falta de resultado, era falta de gestão. Então, assim, o que me impedia era a falta de oração? O que me impedia de ter outros resultados era a falta de Deus? Não, não era. E eu erroneamente pensava, vou orar mais, vou jejuar, mas tá faltando jejum. E, gente, não foram poucas vezes que eu fiz orações assim para Deus. Senhor, por que tu não me muda? Senhor, eu quero ser mudada nessa área. Por que eu não consigo romper nessa área? Chegou um certo ponto, gente, que a minha percepção era que Deus não estava mais respondendo as minhas orações. Quando, na verdade, tudo que eu estava colocando diante do Senhor não era uma questão espiritual. Então, não era papel de Deus. Eu estava colocando ali diante de Deus questões que eu mesma teria que resolver através de uma gestão emocional. Um cuidado melhor com o meu corpo, com a minha alma, com a minha mente, né? Então, não era responsabilidade de Deus, era responsabilidade minha. E hoje eu penso assim, nossa, Deus devia me olhar assim com tanta dó, né? Eu orando, eu chorando, eu pedindo, porque eram situações, gente, que doía em mim. Eu queria ser uma pessoa diferente, eu não conseguia ser uma pessoa diferente, né? Eu tinha comportamentos que eu não entendia porque eu tinha aqueles comportamentos. Sabe aquilo que Paulo fala? O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu não faço. E aqui eu não tô falando de pecado, sabe, gente? Tô falando de escolhas no nosso dia a dia. Então, passava por situações que eu tomava uma decisão e quando chegava depois, meu Deus, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz aquilo. E hoje eu entendo que os meus comportamentos eram frutos de um padrão mental adoecido, sabe? Crenças disfuncionais, alma ferida, né? Você pode entender aí como alma ferida, ferida na alma, muitas marcas na infância. Então, assim, nós, quando a gente entende um pouco mais, se abre mais para entender esse mundo de inteligência emocional, das emoções, dos nossos padrões de comportamento, das nossas crenças que podem ser limitantes, mas também podem ser impulsionadoras, a gente começa a se olhar com mais empatia, a gente começa a entender os nossos comportamentos, né? Já tive clientes, né, de tipo assim, eu começo um livro, eu não consigo terminar, eu começo um livro, eu não consigo terminar, eu começo o curso, eu não consigo terminar. E ali, trabalhando as emoções, a pessoa, tipo, não lia um livro em um ano, em 2 meses leu 3, né? Pessoas que achavam que tinham ansiedade, ou até tinham, né, sintomas de ansiedade. Então, trabalhando o autoconhecimento, trabalhando a gestão emocional, passou 3 meses sem crise, né, durante ali a mentoria e continua sem crise. Então, muitas vezes, gente, a gente trata coisas que não são espirituais como se fossem, né? Quantas vezes eu já ouvi pessoas falando assim, porque foi muita guerra, o inimigo se levantou, e tananã, e fala de, nossa, espiritualiza tudo, quando na verdade foi falta de organização, foi falta de domínio próprio. Sabe aquela história que nem tudo é demônio? Pois é, às vezes o demônio é a pessoa. É a própria pessoa, os próprios comportamentos, as suas escolhas, né? E como eu bem falei para vocês, muitas vezes não é o que aquela pessoa quer ser diferente, né? A gente quer ser diferente, mas a gente não sabe como.
E aí, eu tô aqui te abrindo um conhecimento e um leque para você viver uma vida diferente. Agora que você tem esse conhecimento, claro que falei aqui muito rapidamente, né? Não me aprofundei, não trouxe tantas fundamentação bíblica, mas existem autores renomadíssimos no nosso mundo cristão que você pode acompanhar, que você pode ler, você pode também continuar aqui nesse canal para aprender mais sobre isso, mas só para você ter uma ideia, o Atmani fala sobre isso, sobre as 3 partes do ser humano, Andrew Morrow, Joyce Meyer, Evan Roberts, Madame Guyon. Então, assim, muitos autores cristãos renomadíssimos já falam sobre isso. O Atmani há anos fala sobre isso, né? E quantas vezes já foi negligenciado e ainda é. Hoje, dentro das igrejas, é muito mais aberto essa questão da saúde mental, né? Depois da pandemia, eu acredito que o mundo, de uma certa forma, começou a se abrir um pouco mais sobre essa questão de saúde mental, porque realmente foi muito triste tudo que nós vemos na pandemia, né? A pandemia foi gatilho para muitas pessoas. Então, assim, a igreja hoje está mais aberta, mas ainda assim, com essa abertura, com essa abertura de mente, existem ainda cristãos devotos, fiéis ao Senhor, pessoas realmente de Deus, que vivem bem aquém daquilo que Deus projetou, porque não cuidam da sua alma, não procuram aprender mais sobre o seu corpo, sobre o funcionamento do seu corpo, né? Não gerem bem as suas emoções e por isso vivem bem aquém daquilo que Deus projetou. E para concluir, gente, eu queria deixar aqui um passo a passo para você começar a vencer essas limitações, vencer talvez aí aquilo que tem te impedido, aquilo que tem te travado para ser a tua melhor versão, ser o teu perfeito você e fazer você realmente viver tudo aquilo que Deus projetou para você. Então vamos lá, 4 passos. Passo 1, entender que alma e espírito são coisas diferentes. Então não trate problemas espirituais como se fossem emocionais e nem trate problemas emocionais como se fossem espirituais. Cada macaco no seu galho, cada um no seu quadrado. Então, problemas espirituais se resolvem espiritualmente, problemas emocionais se resolvem emocionalmente, tá? Ponto 2, tratar coisas da alma como coisas da alma. Não trate coisas da alma como coisas espirituais ou coisas que sejam bobagem ou mimimi ou enfim, né? A gente às vezes mascara as nossas feridas da alma, a gente esconde debaixo do tapete para ninguém ver ali a nossa vulnerabilidade. E enquanto a gente esconde, a gente não trata. Enquanto você disfarça, isso não é cuidado, né? Então, que a gente possa realmente olhar para as coisas da alma como coisas de alma e tratar como coisas emocionais, como coisas da alma. Terceiro, fazer o papel de gente. Deus, gente, faz o papel de Deus. E gente precisa fazer o papel de gente. E quando eu digo fazer o papel de gente, é fazer a sua parte. O Senhor te deu uma alma, um corpo e um espírito para você gerir muito bem cada uma dessas partes. Então, se hoje você tem problemas emocionais, se você percebe que os seus resultados não são congruentes com aquilo que Deus projetou para você, com aquilo que Deus sonhou para você e até aquilo que Deus colocou no seu coração para você sonhar ao seu respeito, então você precisa começar a gerir melhor. E aí você vai precisar ter essa reflexão, né? Essa autoavaliação. É no pilar espiritual que eu preciso cuidar mais? É no pilar emocional que eu preciso investir mais? Ou é no pilar físico que eu preciso investir, né? E o 4º passo é investir em desenvolvimento emocional, né? Muitos de nós, eu falo aqui para cristãos, então a maioria de nós, todos nós, ou estamos envolvidos em igreja, ou temos um relacionamento com Deus, então a gente já investe aí no nosso dia a dia, acredito eu, na nossa vida espiritual. Então, eu quero te encorajar a partir de hoje, começar a investir mais na tua vida emocional, no teu pilar
alma, sabe? Nessa partezinha do teu ser que compõe quem você é, sabe? É a tua mente, a tua vontade, as tuas emoções, as tuas decisões, elas estão lá na tua alma. Então, se essas coisas, né? Essas partes, mente, decisão, personalidade, vontade, não estão congruentes com aquilo que você acha que deve ser o certo ou aquilo que você quer para você, começa a investir, sabe, em desenvolvimento emocional. Neylívia, como eu me desenvolvo emocionalmente? Gente, se abra para aprender. Leia livros, faça cursos, vá em imersões, se conecte com pessoas emocionalmente mais desenvolvidas que você, mas saia desse lugar ou de desconhecimento, ou de ignorância, ou de tratar o que é espiritual como se fosse emocional e o emocional como se fosse espiritual. Invista no seu desenvolvimento. Eu sou Neylívia, eu trabalho e ajudo você a tomar as rédeas da sua vida em até 8 semanas, aliando a sua fé à gestão emocional para você viver uma vida plena e abundante. A vida que Deus projetou para mim e para você. E que muitas vezes a nossa falta de gestão emocional tem nos impedido de viver tudo que Deus projetou. Então, fica atento aí nos próximos dias. Estaremos abrindo inscrições para a próxima turma do programa No Comando da Vida. Então, fica atenta e vem comigo fazer parte dessa jornada de desenvolvimento espiritual e emocional e seja tudo aquilo que Deus projetou você para ser. Um beijo no teu coração e se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha, manda nos grupos aí de WhatsApp, de toda a família, dos teus amigos, da igreja. Vai ser um prazer ter vocês aqui comigo e se inscreva no canal, tá bom? Tchau!